Nas ruas áridas de Ica, ao sul de Lima, um menino chamado Hugo Sutil passava horas perseguindo uma bola, sem imaginar sua obsessão inata. Em alguns anos, o levaria a brilhar na elite do futebol mundial e a se consagrar como uma lenda viva de um dos maiores clubes do mundo e da seleção nacional. Nascido em 8 de maio de 1949, Hugo sempre foi inseparável da bola desde que aprendeu a andar. O problema era que ele só tinha um par de sapatos e precisava deles para ir à escola. A mãe dele proibiu que jogasse na rua para preservar os sapatos, mas impedir Sutil de jogar futebol era quase impossível. Sua rebeldia o definia desde pequeno, assim como sua vontade inabalável de jogar e de sempre estar em um campo. Então, ele teve que aprender a jogar descalço e com bolas feitas de meias gastas. Hugo era o segundo de 7 irmãos, e com o crescimento da família, os problemas econômicos aumentavam. Então, os pais decidiram migrar para Lima, em busca de um futuro melhor, e acabaram se instalando no bairro do Porvenir de La Victoria. Quando tinha 9 anos, nessas ruas começou a desenvolver um talento muito particular e a ficar conhecido por causa disso. Quando não ajudava a família, vendia doces, engraxava sapatos ou carregava sacos de café no mercado da Parada de Lima. Hugo corria atrás de uma bola e quando a tinha, não largava, ia para a frente. Isso chamou a atenção de vários clubes da região, mas foi no Deportivo Gagliardi, onde, aos 14 anos, Hugo começou a se destacar de uma maneira tão evidente. Nessa idade, os olhos do jovem mestre já não estavam apenas na bola, mas também na filha do presidente do seu clube, Guilhermina Exe. Hugo, ainda criança, se apaixonou perdidamente por aquela menina com quem já está casado há mais de 50 anos, sua companheira de vida. O amor não distraía Hugo. Sua paixão pelo futebol era tão grande que continuou jogando e se destacando em vários clubes. Em 1966, aos 17 anos, ele entrou no time do Laboratório Droga para jogar o Mundialito do Porvenir, a competição de futebol de rua mais popular e disputada de Lima. Tradição iniciada em 51 e, em 66, teve continuidade. Com jogadores como Teófilo Cubillas, Júlio Bailon e Hugo Sutil, o time foi campeão naquele ano, exibindo futebol impressionante e atraindo atenção. A exposição levou Hugo e amigos às categorias de base do Alianza Lima. O problema era que o tempo passava e ele não encontrava muitas oportunidades. Enquanto o NQB já começava a se consolidar no time principal, Hugo nem sequer era considerado. Assim, em 1968, ele aceita a oferta do Deportivo Municipal, um dos times mais populares, mas que jogava a segunda divisão peruana naquele ano. Hugo queria jogar e achou oportunidades no Muni, aos 19 anos. Ele virou o motor do time e garantiu o acesso à primeira divisão com 14 gols em 18 jogos, e chamando fortemente a atenção da imprensa e dos torcedores. Mas não eram só gols e assistências, era o jeito que ele jogava. Rápido, imprevisível, driblador, um atacante diferente, assistir era um prazer. Logo após a estreia, o estádio San Martín de Porres passou a lotar em todos os jogos. Todos queriam vê-lo e o povo começava a pedir insistentemente por ele na seleção, mas o técnico brasileiro Didi se recusava a convocar um jogador da segunda divisão. Primeiro ele tinha que mostrar seu valor na primeira divisão, então, no ano seguinte, Sutil se dedicou a provar que o seu talento não era uma casualidade. Ele fez 10 gols e foi o destaque do Muni, que ficou em 4º lugar logo após subir de divisão. No fim de 69, além do povo, os jogadores também queriam Cholo na seleção. Sabe o que, Didi? Chama ele logo, joga melhor que a gente. Ele foi convocado e estreou na seleção peruana em 24 de fevereiro de 1970, em amistoso contra a Bulgária. Sutil entrou no segundo tempo, sendo aplaudido de pé pelo público. O placar era 1-0 contra. O Cholo empatou aos 55 minutos, com apenas 10 minutos em campo, depois marcou aos 84 e o terceiro foi de Chalaca, aos 88. Hat-trick dos sonhos selou a virada que terminou em 5-3. As expectativas recaem sobre sua estreia. Eram enormes. Ainda assim, Cholo se destacou e garantiu seu lugar na seleção peruana que ia ao México. 70 para seu retorno à Copa depois de 40 anos. Curiosamente, o primeiro jogo daquela Copa do Mundo foi novamente contra a Bulgária, o mesmo time que havíamos virado meses antes.
Desta vez, o Peru usaria vermelho com faixa preta na manga esquerda. Apenas 2 dias antes, um terremoto devastador de 7,9 causou cerca de 50 a 70 mil mortes e mais de 20 mil desaparecidos. O desastre natural mais triste do Peru fez com que aquela partida fosse disputada em luto e com grande emoção. Vencer era mais importante do que nunca, mas começamos mal e perdemos no primeiro tempo. Como no amistoso anterior, o técnico Didi escalou Hugo Sotil no segundo tempo. O Cholo entrou e mudou a cara do jogo. Essa era uma das suas características. Com Hugo, o Peru jogava diferente. No início do segundo tempo, estávamos perdendo de 2-0, mas Galardo marcou o gol de desconto. Depois, Sotil sofreu falta perto da área, Chumpitaz empatou e Cubillas fez o 3-2 para virar o jogo. Essa foi uma das vitórias mais emocionantes do Peru em mundiais. A influência do Cholo foi clara, então no próximo jogo contra o Marrocos, o técnico não o deixaria só para o segundo tempo. Desta vez, ele seria titular no 3-0 sobre a seleção africana e novamente contra a Alemanha. O Peru chegou às quartas de final da Copa do Mundo, mas foi eliminado pelo Brasil de Pelé, que depois foi campeão. Em uma das partidas mais marcantes da Copa do Mundo, Sotil ganhou destaque internacional nas temporadas seguintes por suas boas atuações. Ele se consagrou no Deportivo Municipal, sendo destaque e levando o time a brigar no topo da tabela. Em 1971, algo fundamental ocorreu em sua carreira, envolvendo o poderoso Bayern de Munique, de Franz Beckenbauer, Gerd Müller e Sepp Maier. Ao estarem em turnê pela América do Sul, decidiram marcar um amistoso contra o Alianza Lima, que se reforçou com jogadores do Deportivo Municipal, entre eles Hugo Sotil. A partida foi uma verdadeira surra por parte do clube peruano, um 4-1 contundente que surpreendeu a todos, não só aqui, mas também na Europa, onde se destacou o talento e a técnica dos jogadores peruanos, especialmente de 2 deles, Hugo Sotil e Teófilo Cubillas. O clube que demonstrou maior interesse por causa disso foi o Barcelona da Espanha, dirigido por Rinus Michels, que, buscando um reforço para a temporada de 1973 a 1974, viajou até o Peru para assistir a algumas partidas, entre elas Alianza versus Municipal. As testemunhas revelam que o treinador holandês, diretor da Laranja Mecânica, veio ao Peru pensando em Nene Cubillas. Mas depois de assistir ao jogo e aos vídeos de referência, percebeu que quem ele realmente estava procurando era o Cholo Sotil. O estilo de jogo dele combinava mais com seus planos, então foi até sua casa, se apresentou e fez ao Hugo uma proposta que mudaria sua vida para sempre. Quando saí, estavam lá o professor Michels, o treinador da Laranja Mecânica, o presidente e eu, dirigente. Mas a ele... Meu irmão ia para a Espanha, já falei para ele, mas ele disse que não queria ir. Muito antes de Messi, Ronaldinho, Riquelme, Rivaldo ou Maradona. Outro sul-americano de 24 anos, chamado Hugo Sotil, se tornou dono da camisa 10 do time catalão. O clube vivia mudanças e estava há 14 anos sem ganhar o título da Liga. Então decidiram fazer uma aposta forte e montar um elenco de elite, o melhor da sua história. Por isso, depois do peruano Hugo Sotil, também chegou o holandês Johan Cruyff, o melhor jogador do mundo naquele momento e um dos mais importantes de todos os tempos. Ele havia ganhado a Bola de Ouro em 1971 e sido tricampeão europeu com o Ajax, na antiga Champions League. Isso fez com que ele recebesse ofertas dos times mais grandes e milionários do mundo. Mas depois de muita indecisão, ele finalmente decidiu dizer não ao Real Madrid e assinou com o Futebol Clube Barcelona. Por meio de uma transferência de mais de 60 milhões de pesetas, valor recorde na época. Com esse grande investimento, o clube fez sua segunda contratação internacional no ano. Johan Cruyff e Hugo Sotil se uniriam a um time com craques espanhóis como Marcial Pina, Carles Rexach e Juan Manuel Asensi. Juntos, naquele ano, formaram um dos melhores ataques da história do clube. Hugo se entrosou com todos, mas sua química com os holandeses era especial em campo e pessoalmente. Eram amigos, vizinhos, seus filhos brincavam no pátio e eles jogavam no gramado do Camp Nou, formando um ataque imbatível. 12 gols no total para Hugo, 16 para Johan Cruyff naquela temporada. Eles vinham de mundos diferentes, de realidades diferentes e tinham uma formação esportiva diferente,
Mas ser diferentes dentro de campo era o que mais tinham em comum. Johan Cruyff praticava o futebol total, transcendia as funções típicas de um atacante, buscando penetrar em todos os setores do campo, marcando gols e depois recuando para organizar o jogo. Ele tinha ordem tática europeia. Já Hugo era típico craque sul-americano, ágil, driblador, imprevisível e difícil de marcar. Quando a bola chegava ao peruano, ninguém previa o que aconteceria, mas era claro que algo importante viria. Se ver ele jogar pelo Municipal na segunda divisão já fazia você levantar da cadeira, vê-lo no Camp Nou, diante de mais de 90 mil pessoas e enfrentando os melhores do mundo, deve ter sido um verdadeiro luxo. Apesar de o jogo mais marcante daquela temporada, dos sonhos ter sido no Bernabéu, com o inesquecível 5-0 sobre o Real Madrid, e não em casa. Uma das partidas mais marcantes desse clássico, pois envolvia grandes tensões sociais e políticas. Foi mais que um jogo de futebol, como Peru-Bulgária após o terremoto. Naquela tarde, Hugo seria a estrela e definiria o quinto com este cabeceio. Corri em direção à arquibancada leste e ele me agarrou pelo pescoço. Johan Cruyff, para onde você vai? Você me disse para comemorar meu gol, então você quer que matem a gente aqui em cima? O Cholo sabia jogar esse tipo de partida. Era nos jogos importantes que ele mais se destacava. Seu instinto parecia ficar mais aguçado nos grandes momentos e no futebol. Essa característica pode tornar homens ídolos em qualquer lugar, e Barcelona não foi exceção para Hugo Sotil. Isso mudou a minha vida. Para melhor. Erguer a taça da Liga quebrou um jejum de 14 anos do clube. Na estreia, Hugo conquistou a torcida e trouxe de volta um título muito aguardado ao clube. Também ajudou Johan a conquistar a segunda bola de ouro em 1973 e a terceira em 1974. Ninguém tinha ganhado mais de um quando Johan já tinha 3, o menino de Ica. Agora ele jogava a Copa, o melhor da Europa, e como se não bastasse, no dia em que teve que enfrentá-lo, conseguiu vencê-lo. Isso aconteceu em outubro de 1973, no Europa versus América, um evento que reunia os melhores de cada continente. Naquela tarde, no Camp Nou, Sotil marcou aos 13 minutos e o jogo terminou 4-4, sendo decidido nos pênaltis. Ali, a América de Cholo Sotil, que também contava com Nene Cubillas e tinha Héctor Chumpitaz como capitão, acabaria vencendo, enfrentando a Europa de Johan Cruyff, Facchetti e Eusébio. A temporada 73-74 foi, sem dúvida, a melhor de Hugo Sotil em clubes. Mas, infelizmente, a seguinte trouxe consigo um golpe inesperado, já que o treinador Vinus Michels decidiu apostar em outro reforço internacional, o também holandês Johan Neeskens. Outro jogador de muito renome, destaque do Ajax e da Copa do Mundo de 74. Lembremos que, naqueles anos, a Holanda liderava o cenário do futebol mundial. Vivia uma era dourada em termos de jogadores, clubes, protagonismo em Copas do Mundo e influência tática. O futebol total de Michels foi revolucionário e eficaz. Ele havia demonstrado isso com sua seleção, transformando-a na laranja mecânica e deixando uma marca inesquecível na história do futebol. Após uma boa Copa do Mundo, decidiu adotar essa estratégia no Futebol Clube Barcelona. Isso impactou muito a carreira de Hugo Sotil, pois com a chegada de Neeskens, ele perdeu a titularidade e saiu da lista do time. Naquela época, os clubes só podiam jogar com 2 estrangeiros, então, para que Hugo tivesse chance de jogar, primeiro precisava se naturalizar espanhol. O clube ficou responsável, mas o processo foi mais complicado e demorado que o esperado. Isso impediu o peruano de jogar na Liga naquela temporada, mesmo após ter disputado 34 partidas e sido campeão na anterior, sendo um dos destaques. Isso foi um duro golpe para Hugo Sotil. A falta de continuidade afetou seu ritmo e nível de futebol? As portas para outros tipos de diversões, distrações e luxos. Entre eles, aquela Ferrari modelo 365 Gran Turismo Spider amarela, que ele comprou, uma peça única em toda Barcelona, e que começou a ser vista frequentemente na porta das melhores boates da cidade. O Cholo ganhava igual, mas tinha mais tempo livre. Naquela temporada, jogou só 5 partidas da Copa e marcou 2 gols. Na seguinte, obteve a nacionalidade espanhola e retornou aos campos.
partidas importantes. O Cholo foi pouco a pouco recuperando a continuidade e se tornando peça-chave para os torneios. Por isso, em 1975, o Barcelona negou-lhe permissão para jogar a Copa América, impedindo sua viagem com a delegação peruana e de defender suas cores. Eram tempos diferentes, não existiam as datas Federação Internacional de Futebol Associação e os clubes não eram obrigados a liberar seus jogadores para torneios de seleções. A Copa América ocorria de julho a agosto e o time tinha jogos decisivos nesse período. Por isso, proibiram o Cholo de viajar para jogar pela seleção. Ele teve que ver pela televisão como o Peru avançou na Copa ao vencer Chile, Bolívia e eliminar o Brasil, chegando à final contra a Colombia Seiki. Nesta edição, a Copa América teve jogos de ida e volta, e na final os gols não faziam diferença. A Colômbia venceu o jogo de ida por 1-0 e o Peru venceu o jogo de volta por 2-0. Tudo seria decidido em uma terceira partida. Nesse momento, o Cholo não aguentou mais, então decidiu arriscar tudo por aquilo que seu coração lhe dizia. Então, em segredo, foi ao aeroporto e comprou um voo para Madrid, depois outro para Caracas. Sem saber onde os companheiros estavam, ele precisou perguntar até achar o local de treino. No dia 27 de outubro, véspera da final, ele apareceu de terno e com 30 relógios de ouro que distribuiu entre seus companheiros e a comissão técnica, que ficaram muito surpresos com um presente tão generoso. Mas ainda mais por vê-lo ali, às vésperas de um jogo e sem permissão do seu clube. Naquele momento não pensei em nada. Pensei só em mim. Defender a casaquice do meu país. Não era a última oportunidade, pois aqui no Peru já se comentava muita coisa sobre mim, que por eu ter me naturalizado, já não queria mais o meu país. Hugo Sotil era tão importante que entrou como titular em um time que já havia chegado à final por mérito próprio. Apesar do risco de mudar o esquema tão perto da final, Cholo teria talvez o jogo mais importante da carreira. Na tarde de 28 de outubro de 1975 em Caracas, Venezuela, diante da Colômbia, de Efraim Caimán Sanches e Willington Ortiz, o jogo era aberto para ambos. O prognóstico era reservado, mas esse tipo de jogo inspirava Hugo. Aos 25 minutos, a bola sai pela lateral. Soria cobra, Percy Rojas devolve de cabeça e cruza para Oblitas. Peru pressiona e Colômbia afasta pelo meio. A bola sobra para Nene Cubillas, que domina e chuta. A bola desvia em um jogador colombiano e rebate em outro. E fica perto da marca do pênalti, à mercê do jogador do Barcelona, que não demora a decidir e chuta forte. Foi um dos gols mais importantes da história da seleção peruana, porque o jogo terminaria assim, 1-0. Aos 66 minutos, Sotil sofre pênalti de Pedro Sapi ao ficar frente a frente com o goleiro, mas Cubillas perde a cobrança. Jogar sob tanta pressão não é fácil, mas Hugo marcou e o Peru seria bicampeão da Copa América. Peruanos foram às ruas e uma onda de celebração tomou o país, mídia, escritórios, bares, universidades e escolas. O assunto era só o patriotismo, a façanha e o sacrifício de Hugo Sotil. Eu queria fazer isso, não ver todos os meus companheiros entoando o hino nacional é uma coisa que eu te conto e outra coisa é sentir isso. Ele fugiu da concentração de um dos maiores clubes, onde tinha contrato milionário e regras rígidas, arriscando estabilidade financeira e futuro no futebol europeu, pagando do próprio bolso as passagens e os custos para representar as cores que mais amava e valorizava. Ninguém em seu país esperava isso dele. Naquele momento, sua situação no clube era ruim e ele não tinha as mesmas oportunidades da primeira temporada. O desempenho dele começava a ser questionado e, além disso, seu filho estava prestes a nascer. Talvez não tenha sido a decisão mais responsável de todas, talvez ele tenha arriscado demais ao ir. Esse era Hugo Sotil, peruano rebelde, patriota e impulsivo, ainda dominado pelas emoções. Sempre que fala ou pensa na sua seleção. Emocionou a raiva? De que ele sente raiva? Conte para nós de não ver minha seleção em uma Copa do Mundo. Sim.
Essa é a raiva que eu tenho. Após levantar a taça, Hugo retornou a Barcelona escoltado por um dirigente que foi a Caracas para garantir sua volta imediata à Espanha. O Cholo precisava se juntar rapidamente ao time para jogar contra o Celta de Vigo fora de casa. Naquela partida, Sotil marcaria um gol, tentando assim remediar sua indisciplina. Mas ao retornar, o presidente do clube, Agustín Montal, o convocou ao seu escritório e, de forma séria, explicou que ele havia colocado em risco o futuro da carreira e da família. Algo que nenhum jogador antes havia se atrevido a fazer. Parabenizou-o pelo campeonato e o convidou a passar pelo setor de contabilidade. Ele foi arriscando seu trabalho, arriscando sua família. Senti como se minha alma voltasse ao corpo, aquela sensação de alma. Hugo temeu o pior. Achou que seria demitido, mas em vez disso recebeu um cheque generoso pelo nascimento do filho e permissão para ir vê-lo. Talvez esses gestos tenham fortalecido o amor do Cholo pelo clube que o levou ao topo. Naquela temporada, jogou 26 vezes e fez 5 gols, mas teve menos chances na seguinte. E no ano de 1977, 4 anos depois de ter chegado, despediu-se do clube que tanto amou e onde se sentiu tão querido. Hugo Sotil não foi um jogador de passagem no Barcelona. Ele deu ao clube um título inesquecível que não seria repetido tão cedo. Neskens, substituto dele, não repetiu o feito com Cruyff. Ficou evidente a diferença. Saída de Sotil, apesar da chegada de Neskens, Charlie não fez muita diferença, como já dissemos antes. No começo, o Barça, a peça que faltava, ficou ali. Por isso, muitos torcedores, especialmente os mais antigos, o veem como ícone daquela época. Tanto que foi convidado várias vezes pelo clube para participar das cerimônias mais especiais. A mais recente foi o aniversário de 125 anos do clube, em 29 de novembro de 2024. Na celebração, exibiram um vídeo emocionante com mensagens de ídolos inesquecíveis do Barça. Primeiro apareceu Andrés Iniesta, depois Romário Busquets, Luís Henrique, David Villa, Luís Soares Rivaldo, Jordi Alba, Carles Puyol. E depois de Neymar, Hugo Cholo Sotil fala para ele, desejando que todos tenham um ótimo dia, comemorando o 125º aniversário. Depois, o Cholo apareceria com sua bizarra Ronaldinho e encerrariam, claro, com Lionel Messi. Esse é o nível de consideração que o peruano recebe no clube catalão. Uma lenda, um ídolo, um jogador que simboliza o início de uma era de grandeza para um dos clubes mais importantes da história do futebol. Um clube que rapidamente se habituaria a reunir os melhores camisas 10 do mundo. E o Cholo foi um dos primeiros, uma referência histórica para aqueles que viriam depois. Não só pelos títulos, mas também por seu estilo de jogo inesquecível, por sua identificação com a torcida e pelo que conseguia transmitir dentro de campo. Uma habilidade diferente para despertar emoções. Quando a bola chegava a seus pés, a esperança ganhava vida nas arquibancadas do Camp Nou. Aqueles que tiveram o privilégio de vê-lo garantem lembrar até hoje o que sentiam ao vê-lo jogar. Algo que poucos jogadores possuem, esse dom de ser inesquecível. Por isso, há tanto respeito por Hugo Sotil nos livros de história do Futebol Clube Barcelona, por isso, lá ele é um ídolo considerado e reconhecido, segundo suas próprias declarações, muito mais do que em seu próprio país. E todos os anos convidam a mim e a minha esposa para umas férias de 15 ou 20 dias. Mas a carreira de Sotil continuou após o Barcelona. Após sair, voltou ao Alianza Lima, clube do qual era torcedor e que o acolheu jovem, mas onde nunca estreou. Desta vez o cenário mudou. O Cholo chegou como uma das principais estrelas de talvez o melhor elenco da história do clube branquiazul, compartilhando o vestiário com Teófilo Cubillas, César Cueto, José Velásquez, Jaime Duarte e Guilhermo La Rosa. Um timaço onde o Cholo se encaixou bem, virou titular, fez muitos gols, foi bicampeão e chegou à semifinal da Libertadores. Depois, viria a Copa do Mundo de 78 e com a ajuda de Hugo, o Peru conseguiu se classificar novamente. Sotil atuaria nos 3 jogos da fase de grupos. Ele participou do 3-1 sobre a Escócia 4-1 no Irã e 0-0 com a Holanda. Naquela partida, ele reencontraria Johan Neskens, seu substituto que ainda atuava no Barcelona. Mas apesar do que se especulava, Sotil e Neskens eram amigos e se respeitavam muito como jogadores.
O holandês fez vários elogios a Sotin em muitas de suas entrevistas. E uma das características mais positivas do Cholo era que ele conseguia se dar bem com todos os companheiros e se integrar positivamente em todos os vestiários, estabelecendo sempre relações harmoniosas com seus colegas. Era um homem nobre, por isso não existem registros nem testemunhos de inimizades significativas com ninguém, nem no profissional, nem no pessoal. Voltando à Copa de 78, é importante notar que o Cholo-Mitad não foi bom para o Peru. Perdeu de 1-0 para a Polônia e depois sofreu 2 goleadas, 3-0 contra o Brasil e o terrível 6-0 contra o time da casa, Argentina. Um dos jogos mais polêmicos da história da seleção peruana. Mas enfim, essa é outra história. É importante ressaltar que Hugo Sotil não jogou em nenhuma dessas 2 goleadas. E a Argentina 78 seria sua última Copa do Mundo. A Copa e as ótimas temporadas com a Alianza mostraram que Cholo seguia em alto nível. Em 79, aos 30 anos, foi contratado pelo Independiente de Medellín, mas sua passagem foi mais discreta. Ficou 2 anos e depois voltou ao clube que o fez estrear, o Deportivo Municipal. Em 81, venceu um torneio regional e, em 82, se classificou para a Copa Libertadores de 84. Com vontade de continuar jogando, foi para o Espartanos de Pacasmayo para participar da Copa Peru e depois iria para o Deportivo Junín, em 86, para jogar sua última partida e se aposentar. Aos 37 anos, campeão da segunda divisão com o Muni, da Liga Espanhola com o Barça e bicampeão com o Alianza Lima. E certamente o título mais importante de todos, campeão com o Peru na Copa América de 1975, feito que não se repetiu. Também foi eleito pela Gol o 4º melhor atacante do mundo nos anos 70. Como última curiosidade, Hugo Sotil também foi ator e protagonizou um filme chamado Cholo, lançado em 1970. O personagem principal era um pintor apaixonado por futebol. Cholo vai para a ponta direita, Milan entra pelo meio, Ruiz vai para a esquerda. Hugo Alejandro Sotil. Yeren foi sem dúvida um dos jogadores mais talentosos, se não o mais talentoso que o futebol peruano já teve. Ao vê-lo no aniversário do Barcelona, entre as maiores figuras do futebol moderno, decidi que precisava fazer este vídeo. Mas nesse caminho aconteceu o pior. O ano de 2024 vai deixando uma notícia triste. Última hora. E a verdade é que dá muita tristeza dar esse tipo de informação. Preciso baixar um pouco o tom e sentir um enorme pesar, porque realmente perdemos um grande. Uma notícia que preferíamos não compartilhar. Se foi um jogador da época de ouro do futebol peruano. Uma pena que descanse em paz. Lenda do Barça, sem dúvida formou dupla à altura de Cruyff. Espetacular? Bem, na parte humana, posso dizer que ele foi simplesmente um homem excepcional. Pude investigar a fundo sobre sua carreira, sobre sua vida e sobre o tipo de pessoa que ele foi. Hugo não se destacou apenas como um brilhante jogador de futebol, mas também como um grande pai, um companheiro leal e um amigo querido. Infelizmente, em 30 de dezembro de 2024, aos 75 anos, ele partiu, mas seu legado e memória são imortais. Hugo Sotil deve ser lembrado pelo talento, caráter e principalmente pelo amor incondicional ao seu país. Para ele, nada era mais importante que vestir a camisa peruana e dar tudo por ela. Um valor que se torna cada vez mais raro com o tempo. E tenho certeza de que lá de cima, Hugo Sotil também mantém a esperança de que esse valor não tenha desaparecido para sempre. Junto com ele... Sempre que tive a oportunidade de vestir o vermelho e branco, eu era capaz de matar. Dei tudo e continuarei dando tudo enquanto estiver vivo. Todo esse carinho que o povo do Barcelona me deu. Não dá para esquecer. No dia em que eu morrer, como diz um ditado de uma música, espero que me enterrem com a camisa do Barcelona. Se você gostou deste vídeo, te convido a se inscrever no canal e procurar nele outras histórias que também podem te agradar. Nos vemos na próxima. Tchau!